alunos acadêmicos do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. Nós estamos no 6º semestre e nós vamos estar abordando com vocês esse conteúdo da disciplina de Geografia Política e Geopolítica, os conflitos na África. Os conflitos na África, ou conflitos africanos, eles aconteceram nos seguintes países: Sudão e Sudão do Sul, Nigéria, Ruanda, Malai, Burundi, República Democrática do Congo e Angola. O Sudão e o Sudão do Sul, eles foram basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de estados que geram crises políticas, rivalidades tribais, que foram motivados por questões étnicas, religiosas, disputas por águas, recursos minerais, que com tudo isso, ele colocou a população, o povo, na miséria. Essas motivações, elas foram provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. O Sudão e o Sudão do Sul é um dos países que enfrentaram essa instabilidade política e essa guerra civil. O Sudão ele tem uma história marcada por muitos conflitos e guerras civis. Por quê? Porque ele é um país com abundância em petróleos, recursos minerais como o ouro, que atraiu, que deflagrou toda essa rivalidade entre esse povo. A primeira guerra civil sudanesa, ela aconteceu entre os anos de 1955, que se estendeu até o ano de 1972. Esse conflito bélico, travado entre o governo do Sudão e os rebeldes do Sul, ele tinha um único objetivo, que era a separação da região sul do Sudão. Então, essa guerra, ela dizimou cerca de 500 mil de pessoas, cessou com um acordo conhecido como Tratado de Addis Abeba, e que afirmou a independência e a autonomia da região sul do Sudão, criando então o país do Sudão do Sul. Esse acordo, contudo, foi rompido no ano de 83 e a guerra se reiniciou. Deu-se início então à Segunda Guerra Civil Sudanesa e o conflito durou de 83 a 2005. Então, infelizmente, como vocês podem observar, são janelas de tempo muito extensas. São janelas de tempos em que a população inteira sofreu demais, como se não bastasse toda a fome, miséria passada por esses povos, ainda existia muita violência em virtude dessas guerras travadas dentro do país. Essa guerra foi um embate entre a parte norte do Sudão e a parte sul. A motivação principal desse conflito foi religiosa. O governo da região norte, que era muçulmano, tentou impor alguns códigos de leis do islamismo em toda a extensão do país. Contudo, boa parte da população sul era cristã ou animista, ou seja, existiam muitas divergências religiosas na parte sul e norte do país. Em virtude dessas divergências, esse embate, esse conflito foi gerado. Esse conflito bélico durou cerca de 20 anos e dizimou aproximadamente 2 milhões de pessoas. Em 2005 foi assinado um acordo de paz e a partir disso surgiu a região autônoma do Sudão do Sul. Essas guerras sudanesas tiveram como consequência um quadro de miséria, fome, doenças e muitos refugiados. Infelizmente, é um país que sofreu demais e, como a gente estava comentando aqui a respeito dos refugiados, o nosso país, o Brasil, é um desses países, uma dessas pátrias mães que abrigam esses refugiados. É muito comum a gente, até mesmo aqui na nossa cidade, que é o interior do país, Sapezal, a gente encontra algum desses refugiados, principalmente da Angola, muitos angolanos, alguns nigerianos, às vezes que nem falam muito bem o nosso idioma,
mas vieram para o nosso país em busca de paz e de melhores condições de vida. Atualmente, o Sudão do Sul vive um quadro dramático de fome e tem enfrentado problemas em relação ao número de refugiados que se deslocaram para lá. A Nigéria. A Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa e por disputa de recursos naturais. Na região norte do país, concentram-se os muçulmanos e na região sul, concentram-se os cristãos. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhões de pessoas mortas desde 1953. Em 2009, o conflito iniciado pelo grupo Boko Haram, uma organização terrorista, vitimou mais de 15 mil pessoas com o objetivo de combater os princípios ocidentais. É o que a gente chama de grupos extremistas. São grupos religiosos que tentam impor as suas doutrinas religiosas à força, com muita violência e guerras. No que tange a disputa por recursos naturais, em 2010 houve um ataque de estado de Plateau, região central da Nigéria. Nessa região predominam cristãos, contudo muitos muçulmanos migram para lá, fazendo com que haja disputa e contestação dos recursos naturais também da terra. Esse conflito vitimou cerca de 700 pessoas, deixando aproximadamente 500 mortos e 200 feridos. Então, uma outra característica desses conflitos é a briga por recursos minerais, por recursos naturais, como o ouro, o petróleo, as pedras preciosas. Em se tratando de regiões de muita pobreza, qualquer recurso que lhe gere uma economia melhor acaba gerando conflitos. Causas e consequências dos conflitos da África, que são muitas, que tem uma causa principal, são as riquezas e recursos, e os países que ainda não estavam, não tinham documento. O continente africano foi dividido ao longo do período neocolonialista, segundo os interesses dos colonizadores europeus. A colônia de exploração estabelecida na África ignorou as realidades e validade e identidade dos povos africanos, agrupando-os em tribos culturais diferentes. Então, eles invadiram por interesses próprios e não reconheceram os africanos no seu próprio país, causaram uma mortandade sem precedente. A divisão do continente ocorreu na Conferência de Berlim, em 1884 a 1885, na qual foi estipulado que os colonizadores europeus dividiriam os territórios de acordo com os seus interesses. Ao longo do período da Primeira Guerra Mundial, 90% do território africano estava sob domínio europeu. Segunda Guerra Mundial, as colônias africanas deram início à sua independência. Então, como a gente sabe, como já foi estudado, já foi visto, uma das características desse tipo de colonização, a colonização de exploração, como foi o caso do Brasil, os colonizadores vão em busca dos seus interesses, sem preocupar com os povos de origem, sem qualquer tipo de preocupação de desenvolver aquela terra, de gerar qualquer tipo de crescimento, qualquer tipo de benefício para aquele lugar, apenas concentrando-se em interesses próprios, ou seja, conquistar riquezas. Através da força. As principais consequências desses conflitos são a diversidade étnica e religiosa, enfraquecimento dos governos do Estado, empobrecimento das populações imersas em crise humanitária,
crises econômicas, milhares de pessoas mortas e má assistência à população. A pobreza é característica de diversos países do continente africano. A fome é um dos maiores desafios a serem superados. E até hoje, a África sofre por fome, por falta de assistência. A pobreza ainda continua, não só naqueles tempos, mas também ainda Nos hoje. dias atuais, né? A continua sofrendo, eu acho, com maior intensidade, que cresceu mais, né? Infelizmente, é um continente todo tomado por muito prejuízo, né, para a população. E é isso, pessoal. Nosso seminário fica por aqui. Obrigada. Obrigado.